Don't know what's going on over there. Você já ouviu falar das montanhas que sussurram seu nome à noite? Nos profundos e silenciosos Montes Apalaches, lendas esquecidas, mortes reais e aparições recentes se entrelaçam em um dos lugares mais misteriosos da América do Norte. Neste vídeo você vai descobrir a trágica verdade oculta por trás da retirada forçada de mais de 60 mil indígenas e como essa dor ainda assombra a terra. E os relatos recentes mais perturbadores, como vozes metálicas, luzes sobrenaturais I got a blue light. Oh, there it is again. e rumores de pessoas selvagens vivendo nas cavernas. Tudo isso conectado por uma energia invisível e esquecida, que talvez a ciência ainda não tenha coragem de explicar. E se as lendas dos antigos não fossem apenas histórias, mas avisos que nós ignoramos por tempo demais? Se você tiver coragem, este vídeo será como abrir uma porta para o que foi enterrado sob as mentiras da história. Você saberá a verdade que ninguém quer contar. Os Montes Apalaches, ou Montanhas Apalaches, como também são chamados, formam uma imensa cadeia montanhosa que se estende pela parte leste da América do Norte, indo do sudeste do Canadá até o sul dos Estados Unidos. São mais de 2.400 quilômetros de extensão, atravessando estados como Nova York, Virgínia, Tennessee, Carolina do Norte e Geórgia. Formadas há cerca de 480 milhões de anos, durante a Era Paleozoica, essas montanhas são algumas das mais antigas do mundo. Seu surgimento se deu através de poderosas colisões entre placas tectônicas, um processo que hoje estudamos em aulas de geologia, mas que para os antigos povos parecia algo sagrado, quase como se a própria Terra estivesse viva. Mas o que pouca gente sabe é que os Apalaches escondem muito mais do que pedras antigas e trilhas turísticas. O nome Apalaches tem origem na tribo Apache, um povo indígena que vivia na região da atual Flórida e norte da Geórgia por volta de 1540, quando os primeiros exploradores espanhóis chegaram e registraram o termo em seus mapas. Com o tempo, o nome foi associado às montanhas ao norte, e assim nasceram os Montes dos Apalaches. Mas a verdadeira história dessas terras começa muito antes disso. Cerca de 12 mil anos antes de Cristo, durante o fim da última era glacial, os primeiros povos nativos da América do Norte já habitavam essas montanhas. Esses povos viviam de caça, pesca e agricultura primitiva, e encontraram nos Apalaches um verdadeiro refúgio. As tribos que se espalharam por ali incluíam os Cherokee, Shawnee, Iroqueses, Powhatan, Susquehannock, além de diversos grupos algonquinos e Sioux. Eles não apenas viviam nas montanhas, eles pertenciam a elas. Cada rio, vale e cume tinha um nome, um espírito, um propósito. A terra era rica em minerais, plantas medicinais e animais selvagens. Um paraíso natural, mas também um território que exigia respeito e equilíbrio. Em 1540, liderando uma expedição ambiciosa pelo sudeste da América do Norte, o conquistador espanhol Hernando de Soto marchou com seus homens pela vastidão das florestas e vales dos Montes Apalaches. Oficialmente, buscavam ouro e riquezas, mas na prática,
O que encontraram foi resistência. A terra era fértil, rica em carvão, ferro, cobre e ouro, minerais que pareciam chamar a ganância de homens de todo o mundo. E como moscas sobre um corpo ainda vivo, vieram os espanhóis, seguidos pelos ingleses e franceses, cada nação querendo tomar para si o que já pertencia a outros há milhares de anos. As montanhas, que antes ecoavam cânticos nativos e tambores sagrados, passaram a ecoar tiros, gritos e fogo. Entre 1758 e 1761, após anos de disputas sangrentas, os Cherokee, enfraquecidos pelas perdas, fome e promessas quebradas, foram forçados a se render. Em um pacto desesperado, alianharam-se aos britânicos. Mas essa aliança foi como um fio de navalha, útil até deixar de servir. Os britânicos traíram os acordos e a terra continuava a ser devorada, centímetro por centímetro. Entre 1811 e 1813, o guerreiro Tecumseh da tribo Shawnee tentou algo grandioso: unir todas as tribos em uma confederação pan-indígena para resistir à expansão americana, incluindo os Apalaches. A ideia era ousada, era revolucionária, mas foi esmagada. A confederação caiu. Tecumseh morreu. E com ele, a esperança de um território sagrado e protegido. A partir de 1830, com a assinatura da infame Lei de Remoção dos Índios pelo presidente Andrew Jackson, o que era violência se transformou em expulsão sistemática. Mesmo após vitórias legais nos tribunais, inclusive na Suprema Corte dos Estados Unidos, o governo ignorou os direitos dos nativos. Cerca de 16 mil Cherokee foram arrancados de suas casas nos Apalaches e obrigados a marchar até o território designado no atual Oklahoma. Mais de 4 mil morreram no caminho, vítimas do frio, fome, doenças e exaustão. A trilha ficou conhecida como Trail of Tears, a Trilha das Lágrimas. Um caminho de 1.600 quilômetros coberto por pegadas descalças, corpos sem sepultura e orações que nunca foram ouvidas. E essa trilha ainda pode ser sentida por quem caminha sozinho nas partes mais antigas das montanhas. Outros povos como o Shawnee, Delaware, Creek, Choctaw e diversos grupos menores também foram empurrados para o oeste, muitas vezes através de tratados falsos, chantagens ou pressão militar direta. Estimativas indicam que mais de 60 mil indígenas foram removidos à força. Pelo menos 20 mil morreram em conflitos ou massacres. Outros 10 mil não sobreviveram aos deslocamentos. Mas poucos sabem disso. A maioria nunca estudou essa história na escola. Por quê? Porque essa parte da história foi escondida da humanidade, junto com os corpos de quem a viveu. Há quem diga que os Apalaches nunca esqueceram, que o solo ainda pulsa com a raiva e o luto dos que foram mortos e apagados. Ao longo dos séculos, os Montes Apalaches foram se moldando por forças naturais, guerras silenciosas e lendas contadas ao redor da fogueira. Mas o mais inquietante sobre essas montanhas não é o passado, é o que ainda acontece nelas.
hoje. There, look at that! Look at that! Mesmo após séculos de colonização, trilhas abertas, parques nacionais e cidades ao redor, ainda existem lugares tão remotos, tão intocados pela civilização, que parecem viver fora do tempo. E é nessas partes mais profundas que os relatos estranhos continuam surgindo. Não de séculos atrás, mas de agora. E que as lendas antigas parecem prever. Hot Blob. Em uma das descobertas mais perturbadoras da geologia recente, cientistas identificaram uma anomalia térmica gigante abaixo dos Montes Apalaches, apelidada de Hot Blob. Uma massa de rocha quente com mais de 350 quilômetros de diâmetro, localizada a cerca de 200 quilômetros de profundidade, que não deveria estar ali. Essa formação subterrânea escapa a qualquer explicação comum. Não é uma câmara magmática, não é um vulcão. É como se a Terra estivesse guardando algo vivo lá embaixo. Os Cherokee antigos diziam que as montanhas respiram por dentro. Será que eles sabiam? Brown Mountain Lights. As Brown Mountain Lights, ou luzes da montanha marrom, são registradas há séculos, com relatos que vão desde os nativos Cherokee até soldados da Guerra Civil e campistas modernos. Elas aparecem à noite, pairando sobre vales e florestas, mudando de cor, flutuando silenciosamente no ar. Muitos que as viram relatam um comportamento inteligente. Elas seguem, se aproximam, recuam e, em alguns casos, imitam sons humanos. Nativos diziam que eram espíritos guardiões, mas alguns estudiosos modernos especulam que seja uma forma de consciência energética que só se manifesta em locais de dor antiga. There, look at that! Look at that! What you got? I got a blue... Ooh! Yeah, I got a blue light. Oh, there it is again. Where are you? Watch, right in here. Ruídos da montanha. Acampamentos nos Apalaches sempre renderam boas histórias. Mas os relatos se tornam estranhamente similares demais para serem coincidência. Feral Humans. Um dos relatos mais sombrios vem da ideia de que existem pessoas selvagens vivendo isoladas nas regiões mais remotas dos Apalaches. Chamados de Feral Humans, seriam descendentes de habitantes que nunca foram removidos, ou grupos que regrediram ao estado mais primitivo da humanidade. Eles viveriam em cavernas antigas, minas abandonadas e até mesmo em bocas de floresta que ninguém ousa entrar. O que alimenta essa teoria? Pessoas que somem sem deixar rastro,
e sons inumanos imitando vozes humanas chamando por ajuda. Very short life of 18 years. Don't know what's going on over there. What's he doing? No cruzamento entre o místico e o científico, entre a lenda nativa e a tecnologia moderna, algo continua vivo nos Apalaches. E não importa se você acredita ou não, algo ali observa. E às vezes à noite, alguém chama pelo nome deles, mesmo sem ninguém por perto. Muitos vídeos que você encontra online podem ser falsos. Sim, o TikTok está cheio de encenações, mas entre eles há registros reais. E o mais estranho é, quanto mais você pesquisa, mais você sente que os Apalaches também estão pesquisando você. Então, você teria coragem de caminhar pelas trilhas onde a própria floresta decide quem pode sair? A gente se vê em breve.